Sejam muito bem-vindos, meus queridos, para mais um programa no nosso podcast Gente do Céu. E agora com um formato novo, ano novo, formato novo. Agora nós começaremos a trazer aqui professores de teologia para debates à luz da Bíblia Sagrada. E inúmeros temas que vocês vão pautar. E nós vamos trazer aqui especialistas para trabalhar esses temas à luz da Bíblia Sagrada. Já vai deixando o seu like aí e o seu comentário, porque você já viu aí qual que é o tema hoje do nosso podcast. E aí, Jesus Cristo, ele morreu para salvar a todos ou morreu apenas para salvar alguns? Hoje trabalharemos sobre a expiação. Ela é ilimitada ou limitada? E eu tenho aqui na noite de hoje dois homens de Deus, dois homens que conhecem a Bíblia Sagrada e são professores de teologia. Já vou começar aqui apresentando eles. Primeiro agradecer os dois aí, obrigado por terem aceitado o convite. Amém. Muito bom ter vocês aqui. Eu vou começar apresentando aqui o nosso querido professor Diego. E o professor Diego, pessoal, olha a ficha técnica desse homem de Deus. O professor Diego, ele é bacharel em teologia pelo CETEPEB, com convalidação do bacharel pelo Unicesumar, com reconhecimento do MEC, pós-graduação em Novo Testamento pela FEST e também pós-graduação em exposição bíblica do Antigo e do Novo Testamento pela FTBC, especialização em grego bíblico pela ABED e mestrando em teologia bíblica pela ITG. Que bênção, professor Diego, que maravilha, uma vida pregressa aí nos estudos da Palavra de Deus, que maravilha. Tem que se dedicar, né? É isso aí, obrigado por ter aceitado o convite. Deus abençoe. Eu que agradeço. E temos aqui também o nosso querido professor André. Você já conhece, ele já participou aqui de um bate-papo que nós fizemos sobre escatologia. E o professor André, ele é bacharel em teologia pelo ITEP, com especialização e ênfase em exegese bíblica e hermenêutica e escatologia. Então hoje o programa promete, vai ser de altíssimo nível. Dois homens preparados, capacitados para abordar um tema tão espinhoso e que demanda um grande debate. É um bom tempo, hein? Há um bom tempo demanda um grande debate à luz da Bíblia sobre esse tema. E de início, pessoal, eu quero aqui dar 4 minutos para os nossos debatedores, né? Cada um deles terão 4 minutos que eu vou cronometrar aqui e eles vão fazer a exposição daquilo que eles vão defender à luz da Bíblia. Lembrando que os 4 minutos vocês podem usar ou não usar, ok? Eu quero começar então com o professor Diego e fica à vontade aí, você tem 4 minutos para expor o que você vai defender aqui hoje. Amém. Quero dizer que estou feliz de estar aqui também participando, né, esse novo formato aí de debate. E hoje nós iremos falar sobre defender a posição que a expiação ela é ilimitada. Ou seja, Jesus morreu por todas as pessoas, toda a humanidade sem exceção. E eu pretendo nesse debate provar que a expiação limitada, a ideia que Jesus morreu só por alguns, ela não é bíblica e é uma doutrina que nem Calvino defendeu, né? Surgiu com Teodoro de Beza e que foi ratificado no Sínodo de Dort. Então, quer dizer, a posição que eu vou defender aqui é muito mais parecida com a que Calvino defendeu do que propriamente os que calvinistas defendem hoje. Segundo vários textos bíblicos que eu iria apresentar aqui, mas eu quero começar com um texto, por exemplo, que é o cerne do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é abrangente a todo mundo. E o mundo ali, eu sei que a palavra cosmo, ela depende muito do contexto para se poder entender qual o mundo que está se referindo. Deus amou o mundo. João fala para não amar o mundo. O mundo jaz do maligno. Então, o que vai determinar o que é mundo, no sentido de criação, humanidade, ou até mesmo o sistema, é o contexto. E João 3,16, o contexto é claro que indica toda a humanidade, sem exceção. E Deus amou todo ser humano que existe, e por isso Ele deu o seu Filho por essa humanidade, né? Inclusive o Calvino vai concordar comigo, né? No decorrer do programa eu quero estar citando o Calvino também, comentando João 3,16, e também a expiação que Cristo fez por nós, ela se dá de forma ilimitada, mas isso não significa que ela salva todos, porque aí seria o universalismo. Isso significa que Jesus salvou todos, mas veja, o
João 3,16 diz que para aquele que nele crê. Né? Então aí tem uma diferença da redenção obtida e aplicada. Então ela é aplicada a aquelas pessoas que crê pela fé, porque João ele usa o pronome, embora é um pronome demonstrativo, mas é indeterminado. Todo aquele, então é qualquer um. Todo aquele que crê é salvo. Então o convite é feito para todos. Deus amou todos. E por que Deus então ele não salva todos? Simples fato, porque tem uma condição, que é outro ponto, né, que não vai ser o debate hoje, que é a graça resistível. O fato das pessoas resistir, porque se fosse a vontade de Deus, como Pedro disse, que a vontade de Deus é que todos chegam ao arrependimento. Então, ou seja, por que todos não são salvos, se Deus amou todos? Óbvio, porque as pessoas rejeitam a oferta de salvação. Então, a preâmbulo é isso, irei defender a expiação ilimitada, expiação essa, ao meu ver, é a mais bíblica, e também que Calvino também defendeu. Por incrível que pareça, muitos calvinistas talvez podem não concordar com isso, mas se eu tiver tempo aqui, irei citar Calvino, todos os textos que eu citar aqui, não vou citar nenhum arminiano, vou citar Calvino. Calvino defendendo a expiação ilimitada. É isso. Boa. Tá aí, vocês estão vendo que hoje o programa vai ser uma bênção. O professor Diego já trouxe então a posição que ele vai defender aí, e já deu uma alfinetada aí nos calvinistas, hein? Ele vai citar só Calvino. Muito bom, muito bom. E agora com a palavra aí o querido professor André, que também vai colocar aqui para nós a sua posição que vai defender em 4 minutos também. Fica à vontade. Professor Wesley, fico feliz pelo convite de estar aqui. Professor Diego, fui aluno dele. Olha aí. Fui aluno dele, 2 ou 3 matérias, se eu não me engano. Fomos alunos dele, Fomos alunos dele. E é um privilégio estar aqui hoje com o meu professor, com o professor. E uma verdade, uma grande verdade é o seguinte: você começou a falar da lista do homem, parece que não ia parar mais. A ficha é grande. Assim, eu vim aqui hoje para defender aquilo que nós chamamos de monergismo. A ideia é que eu vou defender é simples. Por exemplo, quando nós falamos da cruz, do perdão da cruz, da expiação, a gente temos 3 possibilidades. A primeira possibilidade é que Jesus morreu e pagou o pecado de todas as pessoas, que seria o universalismo, ou que Jesus morreu por alguns pecados de todas as pessoas, ou que Jesus morreu por todos os pecados de algumas pessoas. Então, ao meu ver, a mais coerente seria a última, que nos dá uma definição de uma expiação definitiva, no sentido de que a expiação ela foi eficaz aos eleitos. Embora existem textos que tratam a expiação de maneira abstrata, de Cristo representando a humanidade, de maneira abstrata, mas na definição da expiação, a gente vai entender que ela é restrita, definitiva e eficaz aos eleitos. Então a gente vai propor esta narrativa, explicando aqui alguns textos bíblicos, citando aqui alguns textos bíblicos, e na verdade essa treta de expiação limitada, como o Diego falou, Richard Baxter, que é chamado do pai do amiraldismo, ele acreditava no calvinismo de 4 pontos, ele também defendia que o próprio Calvino não defendia expiação limitada, para ele o seu sínodo de Dort também não. E, desculpa professor, mas para mim é irrelevante você trazer o que Calvino pensava, porque a definição da expiação dos 5 pontos é a partir de Dort. Então a gente chegar aqui e falar assim, não, porque Calvino, tal. Eu acredito que a gente vai aproveitar mais a exegese bíblica do que em si falar assim, não, mas Armínio era calvinista porque ele mandou ler Calvino, mas Calvino era arminiano porque ele acreditava. Então assim, a definição em si não se tinha na época de Calvino se a expiação era definitiva, limitada e ilimitada. Então a gente vai estar aqui para trabalhar essas definições. E como eu acredito que a expiação
Cristo morreu eficazmente para salvar os seus eleitos. E partindo do pressuposto que realmente Deus ama todos. E quando a Bíblia fala mundo, é mundo de verdade, eu acredito assim. Mas tanto arminiano quanto calvinista, ele faz uma diferenciação sobre graça, graça comum, graça irresistível, tem no calvinismo. No arminianismo também tem graça comum, graça preveniente. E o amor também, tanto calvinista como arminianos trabalham essa questão de amor. Para nós, Deus ama benevolente todas as pessoas. Mas o amor salvífico é restrito aos eleitos. E ele terminou nos 3h59. Muito bom aí a exposição aí. Muito legal. Vocês estão percebendo aí que o negócio hoje aqui já esquentou, não vai esquentar. Não esquentou nada, não. Está sendo amistoso. Vai ser amistoso, graças a Deus. Bom, pessoal, agora nós vamos para uma rodada de perguntas com respostas. E como o professor Diego, ele começou trazendo a posição que ele vai defender, e depois o professor André, então agora fica liberado aí 3 minutos o professor Diego formular uma pergunta. Aí o André vai responder e depois tem aí a réplica com o professor Diego. Então fica à vontade para formular sua pergunta até 3 minutos, querido professor Diego. Só porque ele foi seu professor, quer colocar desvantagem? Ele primeiro? Brincadeira, Wesley. Muito bom, muito bom. Fique à vontade. Professor. Maravilha. Primeiro que essa ideia de expiação abstrata ficou por conta do irmão André, né? A ideia de abstrato, que a Bíblia apresenta conceitos que Jesus morreu por todos de maneira abstrata. Não, a Bíblia não apresenta isso. Eu não falei que ele morreu de maneira abstrata. Eu falei que ele, no sentido abstrato de toda a obra da redenção, Cristo como representante da humanidade, a partir do momento que se fala que é homem, então se define... Tá correndo meu tempo, né? Segura, tá? Perdão, vou zerar aqui, deixa o professor... Abstrato é coisa que não existe, não é concreto. Não, tudo bem. Então, espera o professor Diego formular a pergunta aí você comenta. Calma aí, segura aí que você vai comentar. E outra, a questão de se tá Calvino não ser relevante, eu acho que, pelo contrário, muito relevante. Porque quem defende a expiação limitada são os calvinistas. Afinal de contas, quem diz que Jesus morreu só pelos eleitos é calvinista. Leva o nome de calvinista, né? Calvino, antes de Amiraldo, Moisés Amiraldo, é que defendeu a expiação limitada. Antes de Armínio, Calvino defendeu a expiação limitada. E o Sidney Dort defendeu a expiação limitada. Então, eu vejo que tem relevância sim, mas no decorrer eu vou citar aqui. Então, a pergunta que eu quero fazer para o nosso amigo irmão André, para ele explicar o seguinte para mim. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte, a partir do 12. Mas a ênfase é o versículo 18 e 19. Mas eu vou tentar contextualizar. Versículo 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Ora, então é todo mesmo. Aqui não é o todo que nenhum calvinistas fala que é só os eleitos. É todos os homens. Porque o pecado, não tem um que não tenha pecado. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, depois eu vou enfatizar essa questão do muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais recebe a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Agora o versículo que eu quero enfatizar. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio graça para todos os homens para a justificação. Então se essa condenação veio para todos os homens, o ato de justiça da graça veio para todos os homens também, e é sem exceção. Versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, e muitos aqui é todos, porque está fazendo contrabalança de todos que pecaram, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ora, no versículo 18, o todos homem é todos sem exceção, porque pecaram. E o segundo todos homens, tem que ser todos homens sem exceção também, não só eleito. Essa classificação
É inuação ao texto. O texto fala, da mesma forma que todos pecaram, todos alcançaram a justificação de vida através da graça de Cristo. A pergunta é o seguinte, esse todos, da parte A do versículo 18, é o mesmo todo da parte B? Se é todos os homens pecaram, todos foram alcançados pela graça e a justificação de vida, conforme está o texto. E aí, professor André, como é que fica esse texto aí de aos Romanos? Todos pecaram, a graça também é para todos, essa graça salvífica? Como é que funciona? Fica à vontade. 3 minutos. Um dia um arminiano ele chegou a fazer essa pergunta fazendo o seguinte, que o pecado de Adão é mais forte que a graça de Cristo. Mas vamos lembrar que Paulo está tratando de justificação. Então eu disse para ele assim, ora, se é todo sem exceção, e o texto trata de justificação, então todos são justificados. Então não tem por que ter inferno. Simples. Ora, se o pecado afetou a todos, e o professor Diego está dizendo que a graça e a justiça é aplicada a todos, então o que acontece? Se todos já têm a justiça de Deus, como o texto está sugerindo todos, então não tem por que existir inferno e condenação. E outra coisa, Paulo usa todos, de fato, por exemplo, em 1 Coríntios 15, ele diz assim, ora, todos morremos em Adão, agora todos somos vivificados em Cristo, tratando a questão da ressurreição. O que Paulo queria dizer? Que todo mundo vai ressuscitar em Cristo? Não, de maneira nenhuma. Então o que acontece? Tanto no arminianismo, ou no calvinismo, a verdade é que na aplicação da justificação, se torna, querendo ou não, ele vai restringir do mesmo jeito aos que creem ou aos eleitos, mas de fato, ao meu ver, o todos aí nesse texto não quer dizer todo ser humano sem exceção. Não. Embora o pecado afeta a todos, sem exceção. O primeiro vale, o segundo não. Porque senão se a gente falar que esse todos aí, não tem por que ter inferno, tá todo mundo justificado. E se a gente pegar o mesmo parâmetro de 1 Coríntios capítulo 15, não vai todo mundo ressuscitar lá em Cristo. Porque lá o rei do texto é o contexto, desculpa interromper. Eu não posso interpelar agora. Porque assim, a mesma teologia paulina que se aplica em 1 Coríntios se aplica aí também. Não, lá é ressurreição, que é mas justificação. Lá é ressurreição e justificação, e ambos são aspectos de salvação. Ambos são aspectos de salvação. A glorificação da ressurreição e a justificação, ambos são aspectos de salvação. Lá é restrito para crente. Aqui é para abrangendo. Mas aí ele está escrevendo para quem, aos romanos? Está comparando o pecado de todo mundo. Para crente. Mas só crente pecou. Mas lá ele está comparando a morte para todo mundo e a ressurreição aos eleitos. Arrebatamento. É para a igreja lá. Não, lá no contexto ele começa sobre ressurreição. Não é contexto geral lá. É arrebatamento, a ressurreição dos mortos. Mas aí lá ele está falando para quem e aí ele está falando para quem? Completa, que aí você tem mais 30 segundos, aí o professor Diego vai ter vai lá. Então, usando a mesma argumentativa de Paulo, que aí ele está falando aos crentes, falando que o pecado afetou a todos e que a justificação agora estava sendo a todos os crentes, a mesma regra lá em 1 Coríntios capítulo 15, é o mesmo jeito em que Paulo fala acerca da teologia, e o contexto também lá, ele está falando à igreja que todos... e ambos são contexto de salvação. Romanos, justificação, e lá a glorificação, que é o contexto final do estágio do crente. Maravilha, o professor Diego vai ter mais 10 segundos aí que o professor André passou. Então bora lá, me parece aí que o grande embate está no todos aí, essa palavra polissêmica, dependendo do contexto. Não é polissêmica não, é a mesma palavra que aparece no versículo. Vamos lá. Na parte A. 3 minutos para o professor Diego comentar os comentários do André. Todos os homens que foram para a condenação, é a mesma palavra, todos, né, para a justificação. Então todos são justificados. A graça veio sobre eles. A graça veio para todos. Paulo fala para Tito isso. A graça manifestou todos os homens. Agora veja, você está ligando Coríntios 15, está fugindo do texto. Não estou fugindo. Eu estou pegando o que ele faz, a mesma expressão. Vai ser pouco produtivo, senão vai começar a interpelar um outro aqui, né? Deixa eu sei que é difícil segurar, mas segura aí que eu vou tentar segurar também. Então veja, Coríntios está falando de ressurreição, o contexto do arrebatamento. Paulo está restringindo para crente. Não está abrindo para toda a humanidade, não é toda a humanidade que vai ser arrebatada. A ressurreição de lá é para crente. Aqui ele está abrindo para toda a humanidade. Todos pecaram
todos os homens receberam a condenação. E assim todos receberam a graça. Veio a graça sobre todos agora. Significa que todos vão ser salvos, como você está sugerindo, o universalismo, que é clássico desse argumento? Claro que não, porque existe uma condição, que é a fé. Essa condição não anula o fato que Jesus morreu e deixou a expiação para todos. Só que as pessoas apropriam disso através da fé. É diferente. O fato de Jesus morrer por todos e propiciar essa justificação para todos, não significa que todos serão salvos devido ao fato que existe uma condição. E essa condição a Bíblia apresenta de Mateus Apocalipse, que é a fé. Agora, eu não posso generalizar, dizer assim, 1 Coríntios todos lá. O que determina o contexto da palavra, eu já falei como Cosmo no começo aqui, é o contexto. O todos aqui é todos sem exceção. Homens sem exceção. Inclusive, eu vou citar aqui de novo. Ele falou que não é relevante, mas Calvino concorda comigo. Viu você que é calvinista? Calvino está falando a mesma coisa que eu estou defendendo aqui. Que o todos aqui significa todos sem exceção. Ele comenta isso no comentário de Gálatas e no comentário de Romanos. Eu não vou pegar para ler aqui, acabei de gastar muito do meu tempo. Se der tempo, eu até cito. Mas veja, então, essa expiação, conforme Paulo está dizendo aqui, que Jesus morreu por todos, porque o pecado veio para todos os homens, da mesma forma a graça veio para todos, o mesmo todo do primeiro é o todo do segundo. Se eu falar que o todos do primeiro é diferente do todo do segundo, eu estou recortando, estou colocando coisa, impondo coisa no texto, que o texto não está. Porque a mesma expressão que Paulo usa na parte A é a mesma expressão que Paulo usa no contexto B. Eu preciso de o meu pressuposto para falar que aqui todos é diferente. Aí tem que ir para 1 Coríntios 15, pegar todos de outro texto e colocar aqui. Mas o Romanos está falando que, da mesma forma que o juízo veio para todos os homens, a graça veio para todos os homens também. Porque o sacrifício de Cristo, ele equivale ao segundo Adão do pecado de Adão. Ele cobre, assim como em Adão todos pecaram, em Cristo todos vivificam. Agora, eu preciso apropriar isso através da fé. Então, acho que é muito desonesto querer orientar, conduzir a conversa para um universalismo. Porque, se Jesus morreu por todos, todos vão ser salvos. Não, porque a Bíblia, ela diz que tem uma condição. Maravilha, o negócio. Maravilha, está muito bom, está de altíssimo nível, que já era o esperado mesmo. Agora, como o professor Diego começou fazendo a pergunta, o André comentou e voltou para o professor Diego na réplica, agora o professor André fará uma pergunta. Você tem até 3 minutos para elaborar uma pergunta, para que o professor Diego possa comentar e depois volte para você. Fique à vontade aí, 3 minutos para a sua primeira pergunta, professor André. Bom, você pode até comentar alguma coisa se quiser do que ele falou na sua pergunta. Então vamos lá. A questão é... Como eu já falei, Paulo está escrevendo aos romanos, aos crentes aos romanos. Ele não está escrevendo para as pessoas do mundo. E ele está fazendo esse paralelo, e ele está falando acerca de salvação, justificação, porque o juízo veio para todos. Se a gente falar que a justificação veio para todos, então não tem por que ter um inferno. Inclusive, a próxima pergunta é um gancho disso. Professor Diego, se a gente fala que Jesus morreu por todos, então a gente vai ter um problema aí. Vamos lá. Jesus morre por alguém e esse alguém ainda vai para o inferno, porque não crê. Aí a gente vai ter um problema. O primeiro problema é o seguinte: Deus estaria recebendo 2 vezes o pagamento, porque não tem por que a pessoa sofrer se Cristo já morreu. Porque a Bíblia fala, ele fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus, que é o tema de justificação. A Bíblia fala que ele levou sobre si todos os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ora, se Cristo já foi crucificado pelo pecado de alguém e essa pessoa ainda vai para o inferno, Deus não estaria recebendo 2 vezes o sentido dessa cobrança? Porque assim, quando nós falamos que Cristo morreu por todos os pecados, inclusive a incredulidade é um pecado. Na Bíblia é tratado como pecado. Então, se Jesus morreu pelo pecado de incredulidade, então aqueles a quem ele morreu hão de ter fé, porque fé no Novo Testamento, na questão salvífica, ela é dom ou ela é fruto.
Então, a partir desse pressuposto da fé salvífica, de tudo isso, eu não consigo enxergar, e a pergunta do Senhor é, Deus não seria injusto receber 2 vezes o pagamento se Cristo substituiu, porque a morte de Cristo é vicária e substitutiva, ou seja, Cristo já substituiu a pessoa na cruz, já levou o pecado dela, já foi castigado, o castigo que nos traz a paz está, ele já se fez pecado por causa dela. Aí essa pessoa vai para o inferno para pagar qual pecado se Cristo já pecou? Professor Diego, como é que funciona? Se Cristo morreu então por todos aí, a pessoa, como é que vai cobrar 2 vezes? Vamos lá. Fica 3 minutos para você responder aí. Primeiro falar de justiça de Deus, né? No calvinismo isso é uma piada, né? Porque no calvinismo Deus já decretou um para ir para o inferno e outro para ir para o céu. Esse Calvino fala no ventre já está decretado. Bom, então, Romanos 9, né? Distorcido, né? Distorcido não. Outra hora vem debater isso aqui, então. Agora, primeiro eu quero citar o que Calvino fala sobre Romanos 5,18 que eu citei, a primeira pergunta que eu fiz. Ele torna esse favor comum a todos, porque esse favor é proposto a todos, e não porque é na realidade estendido a todos, pois embora Cristo sofreu pelo pecado de todo mundo, e seja oferecido pela benignidade indiscriminadamente a todos, todavia nem todos aceitam. É o que nós defendemos. Cristo morreu por todos, mas nem todos aceitam. Agora, respondendo a pergunta do André, até vou responder, o Paulo vai responder para você aqui, mas isso é uma falácia, por quê? Cristo morreu, pagou 2 vezes. Não, Cristo pagou de uma só vez. A Bíblia fala que a morte é uma só, eficaz uma só vez. Porém, ele mesmo deixou incondicional para quem se apropria dessa expiação. Porque Cristo, ele morreu por nosso pecado, só que tem uma coisa, eu preciso crer. Olha o que Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, e no versículo 10. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. Antropo, todos os homens, não é só os eleitos, todos os homens. E aí ele continua, principalmente dos que creem, ou dos fiéis. Isso aqui é o que os arminianos defendem, que o Arminio defendia. Jesus morreu por todos, ele é salvador de todos os homens, indiscriminadamente. Porém, principalmente dos que creem. Por quê? Porque só os que creem é que vão se apropriar dessa expiação. Isso nós chamamos de redenção aplicada e obtida. Só obtém isto. Só obtém as pessoas que creem, porque tem uma condição. Então o fato, eu não posso aceitar, tirar só uma parte. Cristo morreu por 2 vezes porque as pessoas que Cristo já morreu foi para o inferno. Mas ele deixou lá a condição. Tem um professor, ele já dorme no Senhor, mas ele era calvinista, ele quase foi professor meu na pós-graduação, Carlos Oswaldo Pinto. O homem era fera. E ele fala qual é o exemplo que ele dava assim? Jesus, ele assina um cheque em branco. Ele era calvinista. Ele foi professor do Gringonato. Cristo assina um cheque em branco. Ele morre por todos, mas as pessoas que vão se apropriar disso é através da sua fé. Eu estou citando um calvinista, muito respeitado no meio acadêmico do Brasil, ou seja, isso que eu estou defendendo aqui, é algo que o apóstolo Paulo deixou claro a Timóteo. Cristo é salvador de todos os homens. Ele repete muitas vezes nas cartas pastorais e gerais. Só que principalmente dos fiéis. Por quê? Só quem vai apropriar da salvação são os que creem. Então simples assim, não morreu 2 vezes. Pagado 2 vezes. Maravilha, maravilha. Foi a primeira rodada então, pessoal, de perguntas e respostas. Eu não vou responder? Não tem essa, não tem. Depois no seu tempo de fazer uma pergunta você pode comentar. Mas agora eu quero inquirir os 2 professores. Eu tenho uma pergunta para o André e uma pergunta para o professor Diego. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui é para o professor André. E depois que o André comentar, o professor Diego também pode comentar em cima do comentário do André e depois o André pode comentar em cima do comentário do professor Diego. A pergunta que eu tenho para ti, professor André, é o texto de Isaías 53, versos de número 6. O profeta diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Esse todos que Isaías fala, que ele está falando de todas as ovelhas desgarradas, dá a entender que é todos os homens. E ele fez cair a iniquidade
de todos os homens sobre ele, é um texto messiânico. Esse todos aqui não é todos os homens, e se for todos os homens, quando ele justifica também, ele não morre para justificar todos os homens? Bom, primeira coisa, ele está falando de ovelhas. E ovelhas, a gente vai, de maneira de outra, falar que é a igreja. As ovelhas de Cristo são quem? A igreja. Simples. E no mesmo contexto ele vai falar assim, ó, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí vai a mesma pergunta que eu fiz para o Diego é o que você está falando. Ora, se Cristo foi castigado por causa do pecado do indivíduo, por que esse indivíduo vai para o inferno? Por que vai existir inferno? Condenação. Não faz sentido. Agora, a pergunta, falando da pergunta, é a mesma pergunta que eu fiz para o professor Diego, é que esse todos são todas as ovelhas, por isso que ele usa o singular, a expressão ovelha, como ovelhas. Aí a gente tem João 6, que as ovelhas que o pai deu não vai sair da mão dele. E inclusive o professor Diego, ele respondeu a pergunta, mas ainda fica em si. Por exemplo, pecado incredulidade é pecado. Incredulidade é pecado. E se Cristo morreu por todos os pecados, inclusive aí o pecado da incredulidade do homem, é lavado, porque Jesus fala, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, disse João. Nisso, a incredulidade também estaria junto. E, já que ele gosta de ler Calvino, eu vou ler uma parte de Calvino aqui, ó, de Armínio, perdão, falando acerca da fé. Porque fé salvífica o homem não produz. A fé é dom de Deus, segundo o próprio Jacob Armínio, e a expressão do Novo Testamento, fé salvífica, ou é fruto ou é dom. Inclusive, está escrito assim, pois uma vez que o ato de fé não está no poder de um homem natural carnal, sensitivo e pecador, e uma vez que ninguém consegue realizar este ato, exceto pela graça de Deus, mas como a toda a graça de Deus é administrada segundo a vontade dele, aquele que ele tem em si mesmo desde toda a eternidade, pois é um ato interno, assim, certa predestinação deve ser pré-concebida na mente e na vontade de Deus, segundo a qual ele dispensa esta graça ou os meios para ela. Jacó Armínio, Obras, volume 2, debate XLI sobre predestinação dos meios para o fim, artigo 2. Então, falando acerca dessa questão, o homem natural não produz fé. O próprio Jacob Armínio está dizendo, e o próprio Jacob Armínio está dizendo que essa fé não é algo produzida pelo homem natural, e linkando os textos, o professor falou que o homem se apropria por essa fé, mas essa fé quem dá a Deus. O Tito fala, Judas fala, a fé que é dada aos santos. Hebreus, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. O homem natural não produz fé. Não tem como... O John Wesley, o maior arminiano da história, ele mesmo ao comentar o Efésios 2, ele fala que é impossível o homem ter fé, já que ele está morto no seu pecado. Ele precisa que a graça de Deus seja infundida nele. Maravilha. Tá aí, professor Diego, fica à vontade para comentar em cima do comentário. Primeiro eu estou tentando lembrar onde que eu falei que o homem produz fé aqui. Eu falei que o homem se apropria, diferente de produzir. Quem exerce a fé é o homem. Armínio falou que a fé é dom de Deus. Armínio falou isso. E se é dom de Deus, a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Só que tem que pegar contexto. Você citou fé de Judas, lá está falando de doutrinas. Fé não é só fé salvífica. Fé fruto, fé de dons, fé de conjunto de doutrina, uma fé, uma vez por todas, foi nos dada. Mas todo vem de Deus, não do homem. Não, mas quem disse que veio do homem? O homem se apropria, é oferecido a ele. Mas está meio que tirando o foco do tema. Então é uma expiação limitada, não é fé. Não é... Não estou tirando foco do tema, eu estou falando, se Cristo morreu por todos os pecados, e incredulidade é um pecado, Jesus também morreu por esse. Por que tem incrédulo no inferno? Morreu por todos os pecados. Se segura aí, pode continuar. Só que o homem precisa se apropriar através da fé para não ficar na incredulidade. A pergunta é simples. Mas se é incrédulo, como é que ele vai se apropriar pela fé?
Deus dá fé para eles. Então se é Deus Isso que dá, não é por que Deus não dá fé para todo graça mundo? preveniente. Todo mundo Dá porque eles resistem. Mas a graça é resistível. Segura, Mas espera aí, segura, a graça é preveniente, irresistível. Romanos 8,32, se o Segura, Filho do André, Homem vos libertar, segura, verdadeiramente a serei graça é livre. preveniente. Uma vez liberto, eu liberto e pronto, não tem que Segura aí, libertar o professor, homem para o homem ver se ele vai Segura querer. um pouquinho, Não. segura um pouquinho. O homem pode escolher. Se Deus dá fé, ele pode resistir. A oferta é oferecida. Mas veja conforme você está puxando gancho para outro debate, como graça resistível e irresistível. É outro tema. Não, a gente está falando de pecado. Não. E incredulidade A expiação é pecado. tem que E devemos aí a falar. expiação ela faz o quê? Expia pecado, Ela mas... repara todos os pecados. Sim, por isso a incredulidade pode ser um pecado e ela está paga por Jesus na cruz também. Tá pago, então Sim. se o incrédulo vai pro inferno, por quê? Só que ele não se apropria da fé que Deus dá a ele. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo faz isso para Tito. Mas espera aí, eu tenho que comentar as coisas dele, né? Vamos lá, você ainda tem 2 minutos para comentar. 1 minuto. Então veja, o fato de, o texto citou de Isaías lá, ele restringe, né? Mas é ovelha, tá? Só que o fato de não ter ali a partícula somente, Paulo falou em Gálatas 2:20, que Jesus morreu por ele. Agora eu vou dizer, Paulo, Jesus só morreu só por você, Paulo? Não existe a partícula somente, o advérbio que me indica somente, só. Cristo morreu pelas ovelhas, morreu pela igreja, morreu para Paulo, morreu para os ímpios, em Romanos 5:6, diz que morreu para os ímpios. Então, eu não posso, agora, se morreu só pelos ímpios, morreu só para Paulo, morreu só para as ovelhas. Não, isso aí é coisa que Calvinista coloca no texto. Nenhuma partícula somente para eles não tem. Todos realmente, abrange todos. Então, o fato de, só as ovelhas, aí já é a coisa que eu coloco no texto. Não tem somente só ali. A partícula, o advérbio não aparece ali, indicando que é restritivo. Maravilha, show de bola. Segura aí, professor André, porque agora eu vou fazer uma pergunta também, cutucando o professor Diego. Ele vai comentar em cima do texto que eu vou perguntar para ele e você vai poder comentar em cima do comentário dele. Professor Diego, como entender esse texto aqui de Marcos, capítulo 10, verso 45? Também é um texto bastante usado, né, para afrontar a expiação ilimitada. O texto diz o seguinte, né, Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí aqui não aparece a ideia de todos, mas tipo, o muito seria um grupo, né, não todos. Como que entende esse texto aí? Como que explica isso daí dentro da expiação ilimitada? Simples. A palavra muitos, poloi, ela é usada de maneira sinônimica para todos. Eu já dei um exemplo hoje mesmo, no Romanos 5:18. Lá fala que todos pecaram, daqui a pouco, lá no versículo seguinte, fala muitos pecaram. Tanto o paz ali e o poloi é usado sinonimicamente. E eu provo isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só citar aqui um amigo nosso que também. Citando aí esse texto aí. Pela palavra muitos, ele quer dizer não apenas uma parte do mundo, mas toda a raça humana. Pois ele contrasta muito com um, como se ele tivesse dito que não será o redentor de apenas um só homem, mas morrerá a fim de liberar muitos da condenação da maldição. Portanto, quando nos aproximamos da Santa Mesa, está falando da ceia, o contexto da ceia, não nos lembremos em geral do que o mundo foi redimido pelo sangue de Cristo, mas que cada um considere por si mesmo que os seus próprios pecados foram expiados. Calvino. Veja que ele fala agora novamente na questão de todos e muito. Devemos observar, contudo, que Paulo não contrasta aqui um número maior com uns muitos, pois ele não está falando de grande número de raça humana, mas argumenta que, visto que o pecado de Adão destruiu muito, todos, ele está comentando a ideia do Romanos, a justiça de Cristo não será menos eficaz para a salvação de muitos, ele coloca entre parênteses, todos. Então, o que acontece? O muitos e o todos, na Bíblia, usado nesse contexto, é sinônimo. Assim como eu falei em Romanos 5, 18 e 19, ao mesmo tempo que ele fala muitos pecaram, ele fala todos pecaram e muitos pecaram. Agora veja só, para a prova cabal disso, está em Lucas 22. Lucas 22, vamos ver se vai dar tempo aqui. Lucas 22, capítulo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, é o texto que Calvino comentou, com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais até que se cumpra o reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse, tomai e repartiu entre vós.
Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo, que por vós, os 12 discípulos ali, é dado fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós, segunda pessoa do plural. Mas eis que a mão de que me traz está comigo à mesa. Ele morreu até para Judas. O sangue foi derramado até para Judas Iscariotes. Pela lógica do André, Jesus pagou duas vezes o pecado de Judas. Porque ele morreu. Pela lógica dos arminianos, não a minha. Mas é o texto que Jesus derramou o sangue por Judas. Não, você não entendeu a pergunta. Não. Então. Você está falando, mas o Judas foi incrédulo? Claro que foi incrédulo. Respondeu a pergunta naquela hora. Ele foi incrédulo, foi para o inferno. E Jesus mesmo assim dizendo que eu derramei o sangue por ele. Briga com o texto. Não posso fazer nada. Maravilha, tá aí. Maravilha. Então, vamos para mais uma sessão aí agora. E dentro desta sessão, que é a última rodada. Já? Como passa rápido, hein? E o debate está de alto nível. Próxima vez coloca mais rápido. Ainda bem. Tem que pegar a garrafa. Vou servir, senhor. Ô, reverendo. Ele fala menos, tem que beber menos. Olha, então agora nessa última rodada, o professor Diego faz uma pergunta e o André responde e depois você comenta e depois o André também faz uma pergunta. Ok. Mais uma pergunta então pro professor Diego. Então, André, a pergunta é a seguinte, eu preparei mais, né, mas não vai dar pra fazer tudo aqui. É o texto que, até hoje, eu já li comentário, hein? William Hendricks, Matthew Henry, Calvino, eu já li muito comentário do calvinista. Até hoje, ninguém respondeu isso aqui, satisfatoriamente. O Marcos Granconac, quando ele comentou isso aqui, ele até tirou o vídeo dele no YouTube. 2 Pedro 2:1. O irmão André sabe qual texto que é. 2 Pedro 2:1. Veja só. E também houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haveis também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. Olha o que o texto está falando, que entre eles teve doutores, teve falsos mestres, era doutores, que injetou heresia na igreja, mas que Cristo resgatou. A palavra resgatou aqui, agorazo em grego, é a mesma palavra que Paulo vai usar em Gálatas para dizer que Cristo nos resgatou da maldição. Ele está falando para crentes lá em Gálatas, então aqui não... Resgatou, agorazo é comprar, redimir, resgatar. E está no participo auristo, ou seja, algo que já foi consumado. O texto está falando que Cristo resgatou esses falsos profetas. Porém, eles vão ser perdidos por causa da perdição eterna que eles vão sofrer por causa das heresias e porque eles destoaram no nosso linguajar, eles se apostataram. Só que Cristo, o texto continua dizendo, afirmando, no participo do auristo, ele resgatou. Agorazo, ele de fato, isso que é fato, ele resgatou, ele comprou esses falsos profetas, porém, vão se perder. Então, pagou 2 vezes, como na lógica do irmão, pagou 2 vezes o preço desse, porque... Né? E aí, professor André, como é que fica esse texto aí de 2 Pedro aí, 2:1 aí? Cristo pagou, resgatou eles se perderam? Como é que funciona isso daí? Aí você joga a expiação no lixo, né? Porque se Cristo pagou e não foi eficaz, ele se perdeu, Deus vai receber 2ª vez no inferno. É isso que eu estou tentando argumentar, o professor Diego não está entendendo. Como é que se faz isso? Então, não tem lógica. Deus vai receber 2 vezes o mesmo valor. Explica o texto para mim. Então, voltando ao texto, esse texto foi o texto que fez Richard Baxter sair dos 5 pontos do calvinismo e ficar com 4 pontos, falando que a expiação não era limitada ou... Como é que eu usei a palavra? Restrita, ou definitiva. Bom, esse texto não é um texto doutrinário. Pedro não está fazendo uma doutrina acerca da expiação, do resgate, mas ele está fazendo uma analogia e ele usa, e ele fala de Faraó, ele fala dos anjos, ele fala de Noé, fala do mundo antigo, fala de Sodoma e Gomorra, fala de Jó, pegando vários pessoas que de fato se perderam, mas é uma analogia de pessoas que nunca foram. Inclusive, tem algo interessante no texto. A palavra negaram o Senhor que os resgatou, eu não acredito que seja o Senhor, quando ele está falando, eu não acredito que ele está falando de Cristo e de salvação eterna. Por quê?
Simples, porque todas as vezes que fala de resgate, vai falar do preço do resgate, que é o sangue. Pedro falou isso na primeira carta: vós fosse resgatados da vã maneira de viver com o precioso sangue de Cristo. Não foi com prata nem com ouro, mas foi com precioso sangue. Então, a partir desse pressuposto, a gente vai ver que ele vai argumentar e ele vai continuar argumentando e ele vai chegar a um ponto dele falar assim, que Deus venha nos livrar de cometer isso. E eu não sei qual no contexto, o 9, Senhor, nos livrar da tentação, os piedosos, ou seja, esses falsos profetas, pelo versículo 9, ele já está tirando os piedosos, diferenciando, não, os piedosos não são esses. Ele faz uma analogia, ele não está tratando como é que foi a expiação. E outra coisa, ele termina dizendo assim, e mais uma vez, o cão volta ao vômito e o porco à lama. Ou seja, não é ovelha de Cristo. Não é ovelha do supremo pastor que Pedro tanto fala em suas cartas. Entende? Então, a partir desse pressuposto, acredito que esse texto é melhor interpretado assim, porque senão a gente tem que falar que Jesus morreu pelos falsos profetas, até mesmo pelo anticristo, sim, que é um homem. Todos homens. Aí morreu para Judas, já problema. Jesus morreu pelo anticristo. Morreu para Judas. Aí então ele tem possibilidade de se arrepender e negar todas as profecias. Não, porque tem profecia. Então se ele tem profecia, ele não vai ter liberdade. Como é que o sangue de Cristo? Ele não vai ter fé para crer. Por que não vai ter fé para crer? Porque ele não quer. Porque Deus não vai dar. Não, porque Deus viu que ele vai ter. Dom de Deus. Não, paciência, Deus viu que não viria. Assim como Judas. Agora é 3 minutos para o professor Diego comentar em cima do seu comentário. Olha, fica à vontade. Eu nunca vi Olha, eu falei, já li muitos comentários desse texto calvinista. Mas o André fez, levantou o tapetinho e jogou sujeira ali, olha. O problema tá ali. Escondeu o tapete. Analogia, olha. Não, é um texto que ele faz uma analogia. Todo texto é analogia. Eventos do Antigo Testamento. Não, o Gramato não apoia essa analogia sua. É algo já concreto. Participa isso é algo que já aconteceu, é consumado. Olha, eu acho que deveria ter mais humildade, como o Greconato, que teve humildade, o Richard Bach, até Calvino, eu vou comentar novo. Aqueles, pois, que repelem o freio e se entregam a todo tipo de licenciosidade, não é sem razão que é dito, negaram a Cristo, porque foram redimidos. Eles negaram, mas foi redimido. Olha que engraçado o Calvino está falando. Daí, para a doutrina do Evangelho, permaneça integral e completa em nosso meio, que isso seja bem fixado em nossa mente, que já fomos redimidos por Cristo. Ele vai defender até o quinto, ele vai tropeçar até no quinto ponto do calvinismo aqui. Nós já somos redimidos por Cristo para que Ele fosse o Senhor de nossa vida e de nossa morte, e que nosso principal objetivo seja viver para Ele e morrer para Ele. Ele, pois, diz que sua repentina destruição, comentando o texto de Pedro, estava próxima, para que os outros não fossem enredados por eles. Ele está falando assim, vocês que também, do versículo 9, assim, vocês também têm que tomar cuidado para não ser enredados, porque esses falsos mestres foram enredados. Isso aqui Calvino ele tropeça no quinto ponto, a questão do perda de salvação. Né? Agora, falar que eles não eram crentes, não eram ovelha, piorou, porque está falando que Deus resgatou ele. Se não era ovelha, Jesus resgatou quem não era ovelha. Isso mostra, mais uma vez, que a expiação está disponível para toda a humanidade, inclusive para os falsos mestres aqui, o falso profeta aqui, e a besta que surge da terra em Apocalipse é profeta. Ou seja, o anticristo, existem vários anticristos, João fala, e todos esses anticristos que são homens, Cristo morreu por eles também. Agora, se eles vão crer, não vão deixar crer, se Deus viu que não vai crer como anticristo, aí é problema deles. Mas isso não anula a expiação em Cristo que foi para todos. E essa expressão resgatou agorazo é indefensável. Por isso que até hoje o União Comunista resolve. Aí tem que pôr a sujeira embaixo do tapete e falar que é analogia. Tá aí, comentou sobre o texto aí. Agora, então, fica para o professor André fazer também uma pergunta para o professor Diego comentar. E depois você pode comentar em cima do comentário que ele fizer da sua pergunta. Fica à vontade para fazer uma pergunta aí de inquirimento aí para o professor Diego. Bom, essa pergunta com certeza ele já ouviu. Porque, assim, não tem lógica. O anticristo, Jesus morrer pelo anticristo, mas não conceder a fé a ele, porque já tem profecia que ele não vai crer. Jesus pagou pelo pecado do anticristo de maneira nenhuma. E que o anticristo, ele não vai ter a escolha de falar assim, não, eu não vou ser anticristo. Não, já tem profecia. Assim como também já teve de Judas. Já tem profecia. Isso é que vou dar amado por eles. E não tem como um homem negar uma profecia, não tem como. Então, a partir desse
ele bate muito na tecla da fé, então vamos uma pergunta. Se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e aprove Deus salvar os crentes através da loucura da pregação, então a fé está alinhada à palavra de Deus. Então a pergunta é, e as pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, o evangelho, qual é a possibilidade que elas têm de ser salvas? De serem espiadas? De serem espiadas, o pecado delas. Porque como ouvirão se não crerão? Sim. E sem fé, não tem como a pessoa ser salva sem fé. Tudo bem, aí você tem um tema, né, que como aqueles que não ouviram o evangelho são salvos, né? Seria até outro tema. Mas, assim, eu costumo andar... Como é que a expiação vai chegar a eles? Eu costumo andar onde tem chão. Aqueles que não ouviram o evangelho, a Bíblia fala sobre eles? Não. O chão é onde tem exegese para ser feito. Eu não tenho chão para pisar nesse... Eu posso especular as posições que existem. Né? A posição do Wesley, que é inclusive uma música comunista adota, que é o Romanos 1, 2 lá, da revelação natural. A revelação da Armínio, que é a revelação extraordinária, que Deus, pela presciência, Deus pode se revelar a algumas pessoas que ele viu. Algumas? Que vai não crer. Todas. Que ele sabe que vai crer. Que ele sabe que vai crer. Isso. As outras não. Porque tem que ter presciência, né? É porque você falou do anticristo. O anticristo vai se perder. Tem profecia que vai se perder. Mas isso não significa que Jesus não morreu por ele. Mas é por causa que Deus saber que ele não vai crer, ele está condenado. Mas eu vou... Então a morte tem um efeito condenatório. A morte de Cristo tem um efeito condenatório sobre ele. Não, a morte de Cristo veio para intensificar o juízo. Então tem um efeito condenatório. Intensificar o juízo, porque ele não vai crer. O evangelho é bênção para quem crê e maldição para quem não crê. E a fé é dom de Deus. É dom de Deus, mas o homem que exerce. O homem não vai crer, Deus não vai crer por nós, é o homem que exerce a fé. Agora veja, o irmão, ele está dizendo que eu estou batendo na tecla, mas veja, parece que ele não entendeu muito bem o que eu falei aqui. Vou ler de novo, Lucas 22. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu dele, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é dado por vós. Agora, quem está na mesa aqui? Mas esse que a mão do que me traz está à mesa. Ou seja, se o sangue de Cristo da nova aliança foi derramado por vós, e o Judas está no meio dele, até agora, desde o começo, está falando que, então pagou 2 vezes? Não. Se os falsos profetas não era crente o que tem, independente se era crente ou não, o texto fala que ele resgatou. É um problema que, você, infelizmente, você não está solucionando. Você está tentando sair para a tangente, desculpa. Mas por quê? Você não está tratando com o texto. Como que você trata esse texto aqui, então? Você não tratou esse texto. Como você trata a analogia? Aí fica qualquer texto, fala, Romanos 9, então, se para debater Romanos 9 com vocês, vai encher de dizer que é analogia. Mas, na verdade, nós temos que tratar a base de exegese. E veja, o texto diz que o meu sangue foi derramado por vós. E quem está na mesa ali, Jesus está falando? Judas. Jesus morreu por Judas, morreu pelo anticristo, morreu pelo falso profeta. Agora, isso quer dizer que eles vão ser salvos? Não. Por quê? Porque eles não creram. Porque eles não receberam a questão da graça que eles abraçaram a salvação. Eles não receberam. Não, eles receberam a graça, mas eles não receberam no sentido de possuí-la, de apropriá-la. Porque se eles apropriassem da fé, eles seriam salvos. E essa fé, como Paulo fala em Tito 2,11, foi manifestada a todos. A graça de Deus se manifestou a todos. Agora, por que todos não são salvos? Porque essa graça não é irresistível. Porque se a graça fosse irresistível, eu sei que esse é outro tema, todo mundo seria salvo. Porque a vontade de Deus é que todos venham ao arrependimento. Show de bola, professor André. 3 minutos para você comentar em cima do comentário do professor Diego. Bom, a questão da presciência, ela não deve ser confundida com clarividência. Tem muita gente que confunde. Um Deus que passado, presente e futuro coexistem ao mesmo momento para ele, já que ele é eterno, se colocar Deus como contingente ao nosso tempo para eleger, porque a doutrina da eleição ela é bíblica, a gente pode discordar de como ela funciona, mas ela é bíblica de fato. O próprio fato de ter uma doutrina da eleição já demonstra uma restrição acerca da eficácia da expiação. E como eu já disse, você falou andar em solo fértil, andar em solo firme. Solo firme. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, exatamente ninguém, vem ao Pai a não ser por mim. Pedro disse, não há um nome no céu, nem debaixo da terra, nem na terra, que há salvação, a não ser o nome de Cristo. Então, partindo por esse pressuposto... Você está negando isso? Não estou falando que você está negando, eu estou falando assim que o solo é firme. Só faltava negar isso. Como o solo é firme,
a crença tem que ser em Jesus. Então, a pergunta que eu fiz pro irmão, como a expiação vai chegar em quem nunca ouviu o evangelho, você colocou para debaixo do tapete também. Como você me acusou? Porque eu não tenho exegese para fazer. Você tem? Tem. Aonde? Simples. Somente Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele. Mas Cristo não tem como ter salvação fora de Cristo. Eu concordo. Fora do evangelho. Mas quem disse Tem como ter salvação fora do evangelho? Não, mas Cristo não pode se manifestar às pessoas? Pronto. Mas ele vai se manifestar a todas as pessoas? Não, só que você disse alguns. Aqueles vão Por crer. causa do quê? Por causa da presciência. Pontos. Claro, filho. Você mesmo está limitando a expiação quando você fala que Deus manifesta. Como que Deus vai revelar a pessoa que não vai crer? Por causa da presciência. Como que Deus vai revelar onde Cristo ele sabe que não vai crer? Mas lembra que eu disse que Jesus morreu pelo pecado de incredulidade, que incredulidade é pecado, e na Bíblia é Deus que concede fé. O próprio Jacob Hermínio, ele assume isso, Sim. que é a fé no Novo Testamento. Se a pessoa não exercer fé, não adianta. Então, Deus pode fornecer. como é que alguém vai ser salvo sem eu dou esse exercer copo, fé? se não quer o copo, você não vai beber água. Não, mas isso não é questão de fé, né? Tá falando de salvação eterna. É um exemplo apenas mas prático. como é que uma pessoa vai exercer fé se o evangelho não chegou para ela? O plano de Deus falhou? Não. Se é para todo mundo, não vai chegar lá, por quê? Algumas pessoas, Cristo vai se revelar. Você mesmo disse, algumas pessoas, Sim. não é para todos. Mas pela presciência, Deus não vai revelar a pessoa que não vai crer nele. Ou seja, então pela presciência de Deus, aquele que Deus viu que não é salvo, o evangelho não vai nem chegar. Ele não vai ter nem chance. Não é para todos, então. Ele não vai ter como chegar, ele não vai ter como crer, porque ele não ouve o evangelho. Se não vai crer, se Cristo vê que não vai crer, não vai mesmo. Então você acabou de limitar a expiação. Como que Porque é o seguinte, Cristo vai se revelar alguém que não vai crer? porque é o seguinte, quando nós falamos da eficácia... Não tem exegese, ó. Quando a gente especulando fala, aqui, ó. não é uma especulação e um solo não é exegese firme. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aprove Deus salvar os crentes através da loucura da pregação. E como ouvirão se não creem? Então, mas a fé vem pela ouvir a palavra. Abraão foi, que dia ele foi salvo? Ele foi justificado pela graça de Deus Pela mediante fé. a fé. Senhores, Mas porque teve uma revelação especial. Isso que eu tô falando! Ele Revelação teve uma- especial, você acabou de falar Mas a aí. revelação especial não vai chegar naquele que Deus viu. Aquele que Deus viu que não vai ter. Tem um A monte de revelação muçulmanos, especial não Jesus vai chegar. revelando a eles lá. Ah, mas por que não todos os muçulmanos? Porque alguns vão? não vai crer, nem todos. Então, Por que Deus não revelou porque a pela outra pessoa, não presciência Abraão? de Deus, a revelação especial não vai chegar para ele. Não, Deus sabe quem vai crer. Senhores professores, segura o finalzinho aí. Tá bem caloroso. Nós vai ter que marcar um segundo debate, se os senhores aceitarem, para debater outro ponto aí. Pode ser Romanos 9, pode ser Graça Irresistível, que tudo vocês jogaram aqui hoje aqui, conseguiram andar dentro do caminho da ideia do debate, expiação limitada, e sim, era impossível ficar só na expiação limitada, tinha que partir também para os outros pontos aí dessas doutrinas, mas, infelizmente, um debate de altíssimo nível, estamos chegando no final e nós temos que partir para as considerações finais, infelizmente, sim, nas considerações finais os queridos irmãos podem falar dos seus materiais e também das mídias sociais, então começar as considerações finais como o André terminou aqui comentando, as considerações finais ficam com o professor Diego, você tem aí também 3 minutos para falar aí o que você quer falar, já? E pode apresentar também, pode apresentar o seu trabalho, 3 minutos. Bom, Fica à vontade. primeiramente eu quero dizer que fui grato de estar participando desse debate, né? O debate caloroso. Olha que é tudo amigo, hein? Tudo amigo. Mas assim, faz parte a discordância. Bom, então eu creio, eu saio mais convicto ainda da expiação sendo ilimitada hoje, né? Porque não consegui ver no irmão André provar que Jesus não morreu pelo falso profeta lá em 2 Pedro 2:1, resgatou ali, ao fato consumado. Se eles não eram crentes, piorou, então Jesus resgatou quem não era crente, piora a situação na versão calvinista. Em Lucas, que eu citei várias vezes também, Jesus dizendo que derramou sangue por Judas também. Se Judas não foi salvo, então, quer dizer, derramou em vão? Não, porque a expiação ela é limitada para todos. Mas eu sou grato a Deus, né, esse debate, né, que já perdura por muito tempo aí, e eu saio aqui mais convicto ainda de que a expiação é ilimitada. Agora veja, quando eu citei aqui Calvino, não foi para fortalecer meu argumento, foi para mostrar que tem muitas pessoas que não lê Calvino, né? Não lê Calvino por causa que, por exemplo, é normal as pessoas falar,
só Adão teve livre-arbítrio. Calvino não disse isso. Calvino nunca disse isso. Calvino disse que nem Adão teve livre-arbítrio. Mas a maioria dos calvinistas diz que Adão teve livre-arbítrio. Ou seja, então isso é um desconhecimento próprio da escritura, do escrito de Calvino. Então por isso que eu citei aqui, para mostrar, eu poderia citar Armino, muita citação, mas para mostrar que Calvino ele precisa ser mais lido. Né? Tudo que se sabe de calvinismo pode ser em reflexo de debate. Você tem que ir buscar a fonte. Né? Os comentários de Calvino dos profetas maiores e menores só está em inglês, aí fica mais difícil alcançar. Né? Eu tenho umas coisas bem interessantes, posso abordar em outras questões. Mas enfim, Deus abençoe a vida do irmão Wesley, né? O Wesley, o irmão André. E aqui é 2 contra 1. Claro que não, eu estou totalmente isento aqui. E obrigado pela oportunidade. Eu quero aqui apresentar meus 2 livros, né? Eu parei de escrever, mas estou voltando de novo. O primeiro livro que eu lancei foi um de cunho hermenêutico que se chama A Bíblia Diz. É uma afirmação. Será? É de cunho hermenêutico, muitos textos mal interpretados. Eu trabalho com exegese, a parte histórica da interpretação, e tem a parte prática também, os métodos, as regras. Então é um livro bem bacana, bem acessível, bem resumido em relação à interpretação da Bíblia. Né? O encantado mundo da exegese. O que é exegese? Colocar as coisas que não estão no texto. E também o segundo livro que eu lancei, Vinho na Bíblia e seus prospectos na vida cristã. É pecado beber? Como que os judeus trabalhavam com vinho? Como que eles estavam com vinho? Como que os cristãos do primeiro século, os pais da igreja, os reformadores, a igreja, o que a Bíblia fala sobre em relação a beber bebida alcoólica? Eu enfatizei o vinho porque é a bebida que mais aparece. Então aqui, se você tem interesse, eu não tenho mais, está tudo esgotado, mas vai estar disponível o e-book, né, para quem quiser. Show de bola. E próprio procurar a vida do irmão Wesley, que o professor Wesley ele vai estar direcionando os irmãos para mesmo receber o e-book, porque não tem mais impresso. Eu agradeço aqui essa oportunidade. Obrigado, professor Diego. Foi um privilégio te receber aqui, foi muito bom. Obrigado por ter aceitado o convite. Todo o material dele, pessoal, aqui embaixo, aqui nos cards, nos primeiros comentários, vai estar os links das mídias sociais do professor Diego. Então você pode clicar, já vai seguindo ele aí, ele também está produzindo conteúdo de altíssimo nível. E lá você pode ter contato com ele, pode convidar ele para ir na sua igreja, para trazer uma palestra, pode conhecer todo o trabalho dele. O link vai estar aqui embaixo aqui das mídias sociais dele, você pode aí adquirir os e-books. Beleza? Valeu, professor Diego. Deus abençoe. Obrigado. Agradeço. Querido professor André, fica à vontade para suas considerações finais também. Eu quero agradecer aqui nosso amigo Wesley, evangelista Wesley. Agradeço também ao professor Diego. Dizer que esse livro, A Bíblia Diz Será, é fantástico. Eu tenho ele em casa. Eu já li 2 vezes. Está tudo marcado. Ótimo. É excepcional. Você pode comprar que não vai se arrepender. E acerca do debate, é um privilégio debater com alguém que foi meu professor. Alguém tão alto nível assim. Eu não me considero tão alto nível assim para... É modesto, né? É modesto, né? Eu preciso debate. É modesto, né? Assim, dos arminianos que a gente conhece, o professor Diego é o que sobressai sobre todos. Mas eu saí mais convicto acerca da expiação definitiva sobre os eleitos, porque o próprio professor Diego, em um momento, ele chegou a dizer que é restritivo a questão da fé, a questão da revelação especial. Para quem não viu, né? Desculpa. Vai começar o debate de novo. Não vai ser o debate, termina. Mas eu estou muito grato aqui, foi um debate de alto nível. A gente tentou, pelo menos, né? Mas eu fico muito alegre e contente. A gente aqui é irmão em Cristo. A gente acabou esse debate, a gente vai embora, a gente vai conversar, tomar uma Coca-Cola junto aqui. Nós nem vai falar do debate mais, tá vendo? Vai falar de outras coisas e amizade, irmãos. Ó, aqui não tem inimigo, aqui não é torcida de futebol. Verdade. Aqui a gente é irmão em Cristo que tem uma cosmovisão diferente acerca de texto da salvação. Mas, pastor Diego, meu amigo, Wesley, meu amigo, e essa comunhão em Cristo possa crescer. Deus abençoe a todos. Obrigado, professor André. Eu falei para vocês que seria altíssimo nível, vocês viram. Já comenta aqui embaixo quem vai querer a parte 2. Os 2 debatedores aqui de novo. Pode ser Romanos 9, vocês decidem o que vocês querem falar aqui, debater, né? Vai marcar isso se vocês topar. Eu quero ver o pessoal pedindo. Pessoal, Deus abençoe. Até a próxima com a graça de Cristo Jesus. Valeu! Maravilha. Bonito.